El tema que trabajamos juntos es un tema muy apasionante porque desde mi punto de vista estamos hablando de la esencia de la transformación de las capacidades ciudadanas y de los elementos de cruce entre la formación profesional en cualquiera de los campos y la dimensión cultural que esta formación debe tener. Hoy por hoy estamos en un mundo donde la sociedad gira alrededor del conocimiento y gira alrededor de la tecnología y gira sobre todo alrededor de la creatividad. Y el sector cultural aporta esa riqueza sin duda alguna en condiciones de diversidad, pero la necesidad de trabajar en los cruces de cultura y educación es lo que realmente puede permitir que esa riqueza forme parte de las nuevas capacidades ciudadanas y que la gestión del conocimiento, de la tecnología y de la creatividad se convierta en práctica profissional e em política pública. O meu mar, né, que é exatamente cultura e educação, infelizmente há algum tempo a gente separou isso em termos administrativos, né, o MEC, e hoje a gente tem uma necessidade premente, cada vez maior, de juntar essas duas áreas. E o que a gente está vendo nesse módulo é exatamente isso, né? Todas as implicações, todas as oportunidades, o que são as proposições importantes para a gente poder fazer com que isso aconteça. Que traz uma perspectiva importante de aproximação, de pensar educação e cultura como questões complementares. A professora traz uma visão muito interessante que eu coaduno, que é da política cultural, como algo que vai muito além da política governamental, então com uma interação muito forte entre a sociedade civil, mesmo o mercado, as empresas, o setor privado e o próprio governo, que da junção desses três atores é onde a gente vê a maior riqueza da política cultural sendo construída. Traz todas essas inquietações, as dificuldades e também os cases, né, vitoriosos assim, em torno do tema. Para mim, o que fica de mais importante entender como pressuposto para o trabalho de um gestor cultural é entender que a cultura está na base da sociedade, que qualquer coisa que se vá propor tem que ter essa compreensão da cultura como algo que está na base da sociedade. Até mesmo a educação é uma pasta da cultura, porque uma sociedade se organiza e se desenvolve a partir dos seus valores culturais mesmo, daquilo que a identifica, mesmo que seja a partir daquilo que está, dos recursos naturais que estão nos seus territórios e que se transformam em formas de viver, eles se transformam também em ritos, em festas, né, em eventos, naquilo que nos identifica e nos faz sentir de algum lugar, né, de alguma parte. Así. Entonces, en esencia, yo me considero más bien una facilitadora de la gestión del conocimiento. No es porque yo venga a enseñar nada, sino vengo a hacer gestión del conocimiento en un espacio donde lo que estamos haciendo es cruzar educación y cultura en todas las dimensiones, de lo artístico, del patrimonio cultural, de la tecnología digital, de la cultura audiovisual y también en aquellos campos que hoy en día están permitiendo la relación de cultura y educación en temas de medio ambiente. Essa oportunidade de participar do Competências Criativas me seduziu desde o primeiro momento, pelo caráter inovador, né, da estrutura do curso, de reunir várias lideranças culturais que normalmente não se encontram para fazer o tipo de troca que se propõe aqui. A gente se encontra muito nos eventos, está todo mundo muito ocupado ali no fazer e às vezes a reflexão, essa troca com os nossos pares, ela fica um pouco relegada, né, a um segundo plano. Com competências a gente está tendo essa chance de inovar um pouco a partir dessa troca de experiências, de cada um conhecer o processo do outro e de assim poder enriquecer o seu próprio processo, enriquecer o de um colega. Isso está sendo muito, não tem preço, essa oportunidade. E eu acho que a oportunidade de estar nesse curso
ela traz essa característica e esse desejo maior ainda da gente contribuir com toda a bagagem que a gente tem y con las discusiones que a gente tem feito aquí. Lo más interesante de todo es que lo analizamos no solo desde el punto de vista académico y teórico, sino lo fuimos combinando con las experiencias concretas del desarrollo profesional que han construido muchos de los participantes, y me quedo con la idea de que se abrieron ellos mismos muchos caminos de colaboración y de construcción de nuevos escenarios de desarrollo profesional en el campo también de la política pública. Los 2 días que compartimos de taller fueron muy enriquecedores porque combinamos desde los conocimientos y las prácticas que tienen los participantes. Hubo momentos donde aprendimos a respirar corporalmente, a escucharnos los unos a los otros, pero al mismo tiempo a poder hacer intercambio de conceptos muy complejos, pero asumidos en un contexto pedagógico muy compartido, y al mismo tiempo hubo descubrimientos en los conocimientos de los participantes que se convirtieron en parte de los aprendizajes. Ontem a gente teve debate importante sobre isso, vendo como que esse papel do Estado, sociedade e privado se complementam no México, numa visão mais estatizante, como mais parecida com a nossa aqui no Brasil, contraponto com um contraponto europeu, que a sociedade civil acaba sendo mais atuante e o governo atua mais como fomento nessa área. Então, os insumos que a Lucina está trazendo para a gente são muito importantes, né, numa perspectiva de outros países também, o que está acontecendo lá. Acho que a gente está vivendo um momento muito oportuno de definições de ferramentas, de mudança de paradigma. Pero además con un componente muy importante, que es el que disfruté, aparte de toda esta construcción colectiva del conocimiento, que es esa capacidad de disfrutar el aprendizaje, es esa capacidad de reírse de los errores, es esa capacidad de sorprendernos con incidentes que iban ocurriendo a lo largo de los 2 días de trabajo, y que podían servir incluso de ejemplo de pedagogía que responde a una capacidad de reaccionar a tu entorno. Y yo creo que estamos frente a un grupo muy creativo, con mucho compromiso y creo yo con mucha visión de futuro. E é um privilégio estar fazendo esse curso, um privilégio e uma responsabilidade, porque a gente está tendo acesso a um grupo muito seleto de pessoas com uma experiência ímpar e histórica, né, na área de cultura aqui em Minas e muitas vezes Brasil e áreas internacionais também. E o acesso que a gente está tendo com os professores e as discussões que a gente está estabelecendo realmente são muito ricas para a gente, não apenas na nossa questão profissional, como pessoal também. Competências Criativas está me ajudando a aproximar, primeiro conhecer melhor os importantes produtores culturais de Belo Horizonte, com outras perspectivas da visão da política cultural, que complementam com o trabalho que a gente já faz, que eu acredito que isso vai qualificar essas interações entre mercado e produção. O que eu percebo assim, no meu trabalho, no que eu estou conseguindo extrair disso assim, para o meu trabalho, primeiro é a importância da reflexão mesmo, né? Assim, já existia, mas hoje existe ainda mais. Assim, a importância de compartilhar com as equipes com as quais eu trabalho o conhecimento que a gente está adquirindo aqui, as informações que nos chegam, né? Muitas chegam até para reforçar os conceitos daquilo que a gente trabalha, mas outros chegam realmente inovando um pouco, né? Assim, conseguir
compreender que a gente precisa saber identificar os indicadores que consigam mensurar a importância do trabalho que a gente faz. A gente que lida com uma coisa, uma massa tão etérea, né, que é a cultura e ao mesmo tempo tão imprescindível, tem sido fundamental. Encontré un grupo muy creativo, muy consolidado en sus relaciones, grandes líderes que están incidiendo en sus realidades a partir de una trayectoria ya creada, pero que no están conformes con solamente hacer lo que hacen, sino realmente por encontrar formas innovadoras de incidir y sobre todo de avanzar en la construcción del espacio público desde iniciativas ciudadanas. Me considero una privilegiada de poder haber estado aquí y pues me siento también muy comprometida desde el corazón con los procesos de cambio que se están dando aquí en Belo Horizonte, que además hace honor a su nombre. Tiene una belleza de horizontes en lo humano, en lo cultural, en lo medioambiental, en lo arquitectónico, de tal suerte que no puedo decir más que gracias.